Tá bem, irmãos, vamos iniciar o culto. Que tenha um bom dia, que Deus nos seja louvado neste momento, honrado, que vamos louvá-lo Ele. E estudar, domingo passado eu ia estudar Mateus, continuar, eu não estudei, eu já resolvi continuar parando no outro domingo, parece, né? Mateus capítulo 4, versículo 6, 5, por aí, acho que foi 5. Então nós vamos continuar, se Deus permitir, e vamos fazer a primeira oração. Vou ler o primeiro versículo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Amém. Então foi uma conversa que tinha com Satanás, dizendo para Jesus, né? Já que tu és filho de Deus, tem outra versão diz assim, no original, por exemplo, então faz isso. Ele desafiou Jesus. Mas Jesus respondeu para ele: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é por dúvida tentar a Deus, porque Deus pode tudo, Deus tem poder, então vamos tentar a Deus, querer por Deus em prova, que nada acontece de mal conosco. Se o próprio Filho de Deus, ele fez e falou isso, agiu assim para servir de exemplo para nós. Amém? Então, oremos. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, esta manhã que estamos aqui, que Teu Espírito trabalhe nos nossos corações, que possamos sair aqui com a nossa alma edificada mais uma vez, estudando a Tua Palavra e Te louvando. Também pedimos a Ti em favor daqueles que estão nas suas casas, aqueles que estão viajando e aqueles que estão trabalhando, que estão doentes, que Tu, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua compaixão, Tu cuide de cada um, como tem nos cuidado até nos dias de hoje. Também pedimos em favor da família nossa, na carne, família de nossos filhos, a família cristã, os irmãos em Cristo, as igrejas que habitam em toda a face da terra, trabalhando em prol do Evangelho. Em nome de Seu Filho, que pedimos e agradecemos. Amém. Então vamos começar a louvar a Deus. Vamos ver o hino que eu escolhi aí para cantar. O segundo vou cantar que eu repeti ontem, 330. Agora vamos cantar 164. 164, que sob a amarga cruz.
Hino de ontem. 330, o segredo do viver. Peço perdão por isso, né? Distrair um pouco aí. Que Deus abençoe, os irmãos. Vamos continuar o estudo do Evangelho de Mateus. Maurílio dos Santos Júnior, bom dia. Maurílio dos Santos Júnior está assistindo. Que Deus abençoe. Está assistindo, tem que falar, dar os bem-vindos, né? Então, os irmãos, Mateus, capítulo 4. Então, vamos ler novamente, eu li aquela hora antes da oração, o versículo 5.
Começar no versículo 5. Todos acharam, né? Então o diabo o transportou para a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós vemos aqui, quando Jesus disse assim, também está escrito, isso está escrito em Deuteronômio, né, do capítulo 6, versículo 16, eu vou ler os 16, 17 e 18. Então lá Moisés, também inspirado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, ele diz isso primeiro. Então Jesus disse para Satanás, porque Satanás falou que é para lançar, que Deus, olha bem que ele disse, lança-te daqui para baixo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus. E no original ele diz, já que tu és filho de Deus, ele quis dizer, você tem uma proteção, tem uma garantia, porque está escrito. Ele também conhece a Escritura. O Novo Testamento não estava escrito, nem todo o Antigo Testamento, talvez, mas neste momento que Jesus está aqui conversando, então tinha o Antigo Testamento. Então, que está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, quer dizer, vai segurar nas mãos, né? Que está escrito que vai, para que nunca tropece com os teus pés em alguma pedra. Então ele diz, visto que tu és filho de Deus, lança daqui para baixo. Então é isso. Aí em Deuteronômio, quando Jesus disse assim, diz-lhe Jesus, também está escrito. Ele falou que está escrito, ele usou a Escritura. E Jesus também usou a Escritura, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Olha aqui que diz Moisés em Deuteronômio 6,16, não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. 17, diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado, e fará o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais. Então tem várias coisas aqui, e é muita. Primeiro ele disse aqui que não é para tentar a Deus, querer por Deus a prova. Já que eu sou filho de Deus, adotivo, já que Deus é bom, misericordioso, eu vou fazer isso, ele vai me proteger. Nós nunca devemos querer abusar, porque lá em 1 Pedro ele fala que é para vigiar, né? Então ele falou, olha, não é para tentar como que eles fizeram, não dá certo. Quando ele falou diligentemente, como se diz assim, é com zelo, zelosamente guardarei os mandamentos do Senhor vosso Deus. É para nós guardar com zelo, diligentemente, rapidamente, com zelo, não com relaxamento, não com preguiça, não só por querer cumprir. Tem muitas coisas, a gente faz porque... Não, é fazer com amor, com liberdade, com livre. Deus criou nós livres. Então, como também os teus testemunhos, ele disse, não é só isso, e os testemunhos, né? Devemos ser diligentes no nosso testemunho, ser zeloso, zelar para o nosso testemunho, que seja um testemunho bons. Olha, também diz assim,
e os seus estatutos. Os estatutos nós temos nas mãos aqui, que é a Bíblia. Zelar, ser zeloso pelo estatuto, pelos ensinamentos de Deus, pelo que Ele nos diz para nós fazermos, que eu tenho mandado. Aí no 18 ele fala: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor. Então, que o Senhor, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor, Ele contempla o nosso coração, o nosso pensamento. Não é somente agora o nosso pensamento, até o que nós vamos pensar depois ou amanhã, até o fim da nossa vida, antes de nós vir no mundo. Deus conhece. Deus conhece. Olha, irmão, todas essas coisas que estão acontecendo, esses fins que nós estamos vivendo, essas tragédias, o que a Bíblia já disse lá em Mateus? Que ia haver terremotos, o amor de muitos esfriará, muitas coisas que estão acontecendo. A turma fala, estão tudo falando, a natureza, é isso, eles arrumam tudo a descobrir. Não conta que é o Senhor, o Criador, já disse antes, que vai acontecer, até a vinda de Cristo vai acontecer muitas coisas, isso é princípio das dores. Então, aí ele diz, e fará o que é reto e bom aos olhos do Senhor, porque Ele vê tudo. Então, nós devemos procurar tudo a retidão, fazer o que é bom, o que agrada a Deus, não fazer tudo que é torto, tudo que é mal, não fazer as coisas com mal feito. A coisa mais triste para um ser humano, um patrão, ou qualquer alguém, ou esposo ou a esposa, qualquer coisa, dono da empresa, se vê o funcionário trabalhando assim, nervoso, contrariado. Que eu trabalhei bastante de empregado, vocês também trabalham, sabe isso? Que o chefe vê que a pessoa faz com zelo, se ele é um enfermeiro, se ele é um médico, se ele é uma enfermeira, se ele é um funcionário público, se ele é um servente de pedreiro, né? Trabalha, todas essas coisas. Então, a dona da casa, o esposo, as coisas de Deus, principalmente, mas todas as coisas, fazer assim com amor, com zelo, com aquela vontade, não obrigado, não só a aparência aos olhos de quem está vendo. Por isso que ele fala, o que é bom aos olhos do Senhor, isso é tudo. O cristão que é temente a Deus, por ele ter temente a Deus, ele faz e agrada as pessoas, ele faz com amor. Então ele fala assim, para que bem te suceda, e entres e possua a boa terra, a qual o Senhor jurou a dar aos seus pais, falando para eles, e para nós também tem o juramento de Deus, a promessa de Deus, que nós não partimos nessa vida, que não vamos entrar em outra vida, que nós, irmãos, que nós vamos entrar lá, possuir a terra com prazer, de entrarmos lá nos céus, não entrar com vergonha, não deixar as coisas que foi feito mal feito aqui, as coisas de Deus, tem que ser com zelo. Então, tentar a Deus é querer pôr Deus em dúvida. Você tem dúvida? Pôr dúvida a palavra de Deus. Não acreditar na capacidade de Deus, tudo isso. Querer por Deus, tentar a Deus. Não acreditar na capacidade dele, que ele pode fazer tudo, o que ele prometeu. Ele prometeu, quem nele crer tem a vida eterna, é real isso aí. Quem crê nele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não é para ter dúvida disso. Quando ele diz quem crê nele tem a vida eterna, por que vai ter dúvida? Dúvida, o que é dúvida? É falta de fé. E o pior é falta de fé nele. Quando a pessoa não fala nós cremos, graças a Deus por isso. Quando a pessoa não crê que possa ter a vida eterna, quem crê nele, ele está duvidando, não da gente que está falando, está duvidando da palavra de Deus, duvidando de Deus, quanto à sua promessa. Não pode duvidar da promessa de Deus. E ele cumprirá, ou melhor dizendo, já que ele cumpriu já no passado, na cruz, né? Quando ele disse ao Pai, tudo consumado está, já cumpriu. Essa promessa da salvação já foi cumprida.
Não ficou para o homem cumprir, que se ficasse para o homem cumprir, ainda não ia adiante, não tinha certeza. Veja só, agora no versículo 8, que o inimigo não desiste fácil, ou talvez nunca. Olha, o 8 aqui de Mateus 4. Novamente o transportou o diabo ao monte alto, um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha, ele mostrou. Então o diabo tenta Jesus pela terceira vez aqui. Ele tenta, querendo lhe mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles, como se Jesus não soubesse. Ele mostrando para Jesus que Jesus sabe muito melhor que ele que criou o mundo. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Deus Filho. Então, como se Jesus não soubesse? E ele demonstrou a Jesus, não em um sentido físico para Jesus, porém no sentido espiritual. O 9 aqui, e disse-lhe, olha o que o diabo disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. A tentação era para que Cristo anulasse sua morte na cruz. O diabo lutou, pegando daí, vai tentando, porque o diabo não conhece o futuro, ele não conhece os pensamentos. Hoje ele conhece o futuro, porque o que está escrito ele sabe. Ele não conhece os nossos pensamentos, porque ele não é onisciente, ele não é onipresente, como Deus. Deus conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Então, e disse-lhe, tudo isto te darei, falou, darei, se prostrar de me adorar. Por exemplo, salvando, quando Jesus, ele falou, quando ele quis tentar Jesus de morrer na cruz, por meio da qual ele recuperaria todas as coisas. Satanás sabia, isso ele sabia, que Jesus morrendo na cruz ia recuperar tudo, o homem, dar a oportunidade do homem perdido. Ele consertava o que Satanás estragou no jardim do Éden, derrubando Adão e Eva, o cabeça federal da raça humana, vamos dizer assim. Ele sabia que Jesus ia recuperar tudo isso, ia morrer na cruz, pagar, assumir todas as culpas levar no seu corpo. Ele ia entregar o corpo dele, morrer na cruz, todos nós sabemos. Aí recuperava, abria oportunidade para o homem ter acesso a Deus, que tinha perdido o acesso a Deus, por meio de Cristo. Por exemplo, salvando o homem do pecado da condenação eterna, causada pelo diabo lá no jardim do Éden. O 10, então disse-lhe Jesus, Jesus respondeu para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Cristo dirigindo-se diretamente a Satanás, dizendo assim, porque escrito está, ao Senhor teu Deus lhe adorará, e só a Ele servirá. Então quer dizer que é para somente adorar a Deus. Nós não devemos adorar, é uma coisa forte. Eu adoro meu pai, eu adoro, não, amo, porque adorar é somente a Deus. Nada deve ocupar o lugar de Deus na adoração. Eu adoro. A pessoa tem um hábito, você fala qualquer coisa, eu adoro. Aprendeu a falar isso. Nem sabe o que quer dizer. Nem fala pensando, adorar. Você gosta de cocada, de sorvete? Eu adoro. Já exagera. Fala, eu gosto. A pessoa está perguntando se você gosta, não está perguntando se adora. Eu gosto, ou não gosto, ou mais ou menos. Todas as coisas adoram. Então, aqui ele viu
Então ele disse assim, ó, então Satanás, ele deseja que a humanidade adora e sirva a ele. É isso que ele pediu. Então devemos, em primeiro lugar, número 1, ou unicamente, adorar e servir ao Senhor Deus. Adore e servir a Ele, nessa parte. Na nossa crença, nossa fé, como nós vamos servir espiritualmente falando. Porque você vai servir outras pessoas também, um homem, outras coisas, né? Então, porque Ele é digno de confiança, nosso Deus, fé, amor e servir com um coração puro e também, o que é mais, alegre, sem desânimo, para servi-lo Ele sempre. Os cristãos na época de hoje não estão cumprindo isso aqui, irmão. Estão muito desanimados. Estão muito envolvidos com as coisas deste mundo. Está muito demais. Tem que se animar a Deus, ser com ânimo. Mesmo o ânimo que a gente tem para ir numa festa, né? Então deve ter um ânimo mais para poder servir a Deus. Aí, mas sempre é para servir ali sempre. Olha o versículo 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja só, Deus fez essa prova para o filho, Deus Pai, mas Deus conhecia que o filho não ia ceder às seduções de Satanás. Mas você sabe por quê? Para isso ficar escrito para nós, para ficar registrado, para nós aprendermos e tirar lições, para conhecer quem é Satanás. Então o diabo afastou-se de Jesus por um tempo, significando que haveria outras tentações. Ele não desiste. Vamos ver em Lucas 4,13, lá fala que os anjos chegaram e serviram também. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ele não desiste. Por que o diabo não desiste? Ele é insistente. E quando uma pessoa é insistente numa coisa boa, é uma coisa. Ele é insistente e é teimoso. Ele sempre volta para tentar. Ele sempre... Por isso que temos que nos vigiar. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz, vou ler. Lá Pedro disse, sede sóbrios, vigiai, você seja maduro. Nós devemos ser maduros na vida espiritual, ser uma pessoa séria, com a maturidade, vigiar, já fala vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Viu só como é que o diabo é insistente? Agora no versículo 12, aqui em Mateus, Jesus começa o seu ministério. Versículo 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Além do Jordão, a Galileia das nações quer dizer dos gentios, dos estrangeiros. Então, o ministério de João agora terminou o ministério dele, que tinha apresentado a Cristo corretamente. Então, os irmãos, hoje, todo é assim, tem que terminar uma obra, um ministério, para começar o outro. Deve terminar um serviço bem e começa o outro. E nós vamos fazendo assim, ó. E nós não termina nunca, sempre tem o próximo serviço,
Se você estuda um capítulo, termina ele, começa o outro. Termina, começa o outro. Assim você faz, você lê a Bíblia toda. Nem que não leia toda. Então, mas devemos sempre fazer isso. Agora, e voltou Jesus para Galiléia, região central de seu ministério. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Refere-se à região ali. Lucas 4, 16, 30 diz assim: fez dessa cidade a tua sede, a tua morada, cidade de Zebulon. Uns falam Naftali, mas eu não tenho, é só o acento, não é agudo, é Naftali. 2 tribos que habitavam com o mar da Galiléia, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Isaías profetizou de Cristo mais do que qualquer outro profeta. Ele diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao mar, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Então, o grande caminho romano, vou ler o 15 aqui para que novamente. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Então, os irmãos, aqui nós vemos o grande caminho romano se estendeu perto do mar da Galiléia de Damasco. Quase todos os gentios que viajavam nesta direção fizeram por este caminho, eles passaram por este caminho. Quando fala gentio, que é os estrangeiros, os de fora. Então, e a sede de Cristo estava dentro dos limites da tribo de Naftali. O povo que estava assentado em trevas, na escuridão, viu uma grande luz. Olha bem, o povo está assentado na escuridão espiritual. Aqui no caso, aí ele viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. Nós estávamos sentados, bem acomodados, na região da sombra da morte. Da sombra da morte eterna. Sombra, estava protegido, tranquilo, mas perdido na escuridão espiritual. Aí, quando encontramos Cristo, a luz raiou. Mostrou algo diferente. Quando nós ouvimos o evangelho verdadeiro, aí a luz raiou. Não é bem assim como eu estou pensando. Não é assim como eu aprendi. Então, aí vemos. Então o povo estava sentado em trevas, indicam uma aceitação como algo normal dessa escuridão. Achava que tudo era normal. E acham até hoje. A escuridão moral era ainda maior que a miséria nacional. A escuridão espiritual, a pior miséria que tem. Agora, viu uma grande luz. Cristo é a luz do mundo. É a única luz verdadeira. Essa é Jesus Cristo. Ela é a luz que brilha no mundo, se o mundo sair da escuridão e olhar para ele, aceitar ele. Porque a luz do mundo está apagada. Não está acesa. A luz espiritual, não. A maioria, sim, está perdida. Então viu uma grande luz. E os que estavam assentados nas regiões e sombra da morte, a luz raiou. A morte espiritual é o resultado da escuridão espiritual. Já nasce morto. A luz raiou,
iluminação espiritual em Cristo. Agora, a vocação dos discípulos, versículo 18, a partir do versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vocês pensem bem, eles têm dois pescando. Pensa o irmão Daniel e vão usar o irmão Daniel. Ele e o pai dele, o Xará, pescando lá. Porque aquele tempo, há quantos anos atrás, irmão Daniel? Quantos anos você converteu? Eu não sei. 32 anos, por aí, 32, 33, por aí. É por aí. Então, tá os dois pescando. E passa alguém, passa, por exemplo, um pregador passando assim. Opa! Vocês não querem? Convido vocês, ó. Vocês deixam aí as suas redes, vocês estão lançando a rede aí. O Nené explicava que ele entrava, ele, o Germano, né, no rio, estender a rede e tal, né? E vem, vamos pescar homens. É um susto medonho, que negócio. O negócio de pescar peixe. Estão pescando peixe para alimentar. É um alimento, vai pescar homem, vamos matar, que jeito que vamos pescar homem? Então Jesus, vinde após mim, eu farei pescadores de homens. Aqui a gente vê o advento do Messias. Por que ele veio a este mundo? Foi formado em 3 afirmações. Primeiro, o que ele usava. Primeira coisa, isso está até hoje. Primeiro, arrependei-vos. Tem que começar pelo arrepender. Qual é o segundo? Siga-me. Jesus dizendo. Terceiro, bem-aventurados. O primeiro, o arrepender. A pessoa tem que arrepender dos seus pecados. Que não tem como ele fazer aqui, ó, aceitar o convite como esse da Galileia, que viu-se 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar. Jesus era pescador de homens. E disse-lhe Jesus: vinde após mim. Então Jesus vai sempre na frente. Não deve pôr outra na frente de Jesus, porque ele já disse: vinde após mim. Quando ele disse vinde após mim, é para ir atrás dele, seguir ele. Ele já foi primeiro, ele está lá nos céus, corpo glorificado, ele ressuscitou e está lá. Agora nós vamos também, nós estamos seguindo ele aqui. Cada segundo das nossas vidas, nós estamos seguindo. Olha, irmãos, como é que seguia Cristo? Você dorme? Às vezes, hora até dormindo, hora até deitada, antes de levantar. Bem. Bom, você já faz a oração, você levanta amanhã. Ou antes de levantar, ou depois que está levantado, é assim. Então, quer dizer que você já está no caminho, você está seguindo atrás dele. Ele diz que é para orar sem cessar, nesse sentido. Não é que você vai orar o dia inteiro orando. Então, você vive, você sempre está em harmonia com ele. Porque você tem ele, é orando sem cessar. Então, quer dizer, aí depois, você está seguindo ele, agora ele fala: me siga. É para seguir ele. E é um bem-aventurado. Felizes, uma pessoa felizarda, não tem como expressar isso. Essa bem-aventurança, nós participamos dela desde já, porque nós não somos mal-aventurados, mas é tudo para o futuro, porque um dia, quando nós partimos deste mundo, ninguém vai sofrer mais. E quando estiver no reino milenar, quando Jesus estabeleceu o reino milenar, ele que vai ser o regente, ele vai ser o presidente de tudo, do mundo, do reino milênio, e depois novos céus e nova terra. Agora, em Mateus 5,3 também é o chamado maior de todos, mas nós não vamos ler, vamos aqui no 20 agora aqui, 20. Então eles, olha só, difícil fazer isso. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. Como que deu certo os dois? Você pode ter dois, hoje é difícil, um vai aceitar, o outro não. Mas que os dois aceitaram. E eles, aqui fala que imediatamente deixaram as redes.
seus negócios de pesca seguiram-lhe. 21. E adiantando-se dali, olha, bom, sempre tinha Jesus, tudo para nós, tinha na frente, ó. Viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes. Olha bem, pesca. Novamente, os primeiros 3 chamados, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos de Cristo. 22. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Os irmãos, parece que era tão fácil, e não é fácil. O chamado de Jesus é forte, irmão. É o perfeito que estava chamando. Nós convidamos, né, falando de Jesus, tudo, mas as pessoas aí olham para nós. Começam, olha quem é que está falando. Eu não vejo ele. Então, as pessoas, não sei, estou pensando assim, mas sei, não é, quase sempre talvez não é. Mas, que é mais testemunho que deu o nosso saudoso irmão Félix aqui, né? Ninguém fala mal do irmão Félix, fala na educação. O irmão Félix tinha tudo, os irmãos, aqui nós não temos. Ele tinha uma santificação, que nós vemos, né? Que ele sempre julgava, né? Tem coisa que eu tenho que contar para os irmãos que eu fiquei sabendo mais tarde, né? Mas não posso falar agora. Então, o irmão Félix tinha um belo testemunho, o falar. Ele tinha um português, ensinava que era para rasgar a boca para falar. Aprendi muito com ele, ler, vírgulas, ergue um pouco a voz, ponto e vírgula, engrossa um pouco a voz, abaixa um ponto meio curto, ponto final. Ele ensinava tudo, mesmo servia as pessoas muito bem, financeiramente, mas creram no que ele ensinava de Cristo? Poucos que creram. Então aqui no capítulo 19, aqui no versículo 29, diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, vai longe, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Não parece que é uma coisa absurda? Olha, é demais isso aqui. Deixar casas, não é você abandonar a casa. Talvez tenha que deixar a casa para subir para o mundo, para cá o evangelho. Talvez, pode ser um sentido. Mas deixar casa ao irmão é na crença deles. Primeira coisa, né? Ou irmãs, deixar na religião, ou deixar o pé da letra também para poder sair, ser um missionário. Ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, aí já é diferente, vai deixar a mulher, passa. Então, a crença, ou filho, não quer seguir a Cristo? Eu vou seguir. Ou terras, deixar terras, muito pegado nas terras, bem materiais, por amor de meu nome. Larga de ficar muito pegado com as coisas materiais. Poucos querem fazer isso. Ele fala que vai receber 100 vezes tanto, uma força de expressão, e herdará a vida eterna. Pronto, herdará a vida eterna, mas por amor ao nome dele. Ele os chamou para uma pesca mais alta, assim como ele chamou a Davi. Olha bem, a função mais alta de apacentar a ovelha. Davi, ele apresentava a ovelha, o animal, e para apacentar uma nação, as ovelhas de Cristo. Salmo 78, e 70 e 72, diz assim, ó: também elegeu a Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas. Ó, ele elegeu Davi. Mas Deus já conseguiu conhecedor antes. Quando ele foi lá, Samuel para trás,
Jessé, para os filhos de Jessé, para escolher. Deus não sabia. Jessé não sabia quem que era e nem o pai. Mas Deus sabe todo. Onde que está o servo dele? Então não vou contar a história, né? Então Deus conheceu ele, seu servo. Ele tirou do aprisco das ovelhas, 71. E o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Jacó era antes de se levar o nome de Israel, é para apacentar o povo judeu. 72. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela perícia de suas mãos. Então quer dizer que ele apacentou segundo a integridade do seu coração. Davi é considerado, chamado segundo o coração de Deus. Davi, né? Agora, ele errou. Por isso que nós não devemos, olha, a Bíblia informa. Isso não é para ser seguido. Ela mostra que os grandes caíram. Quem somos nós? Quem somos nós para rir de algum irmão, de um outro cristão, um pastor, um obreiro, ou qualquer outro irmão que caia, que peque? Nós não devemos orar, se puder ajudar. Mas falar, eu não caio, não tem para isso. Porque Davi, voltando em Mateus 4:23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a pregação aqui proclama o evangelho. Jesus é pregando o evangelho, enquanto que o ensino o explica o evangelho do reino, as boas novas do estabelecimento sobre a terra, de um governo perfeito vindo do céu e foi rejeitado. Esse é o governo perfeito. Esse governo perfeito que entra dentro de nós para nos governar. Ele é perfeito, mas ele entrou num templo que não é perfeito. Cheio, difícil. Não é? Difícil de lidar com o ser humano, mas ele está aqui. Ele está dentro de mim, dentro de vocês. Só que ele não força, pode deixar ele triste, ele fica triste, porque nós que não estamos na carne, que esse templo que é nascido até do barro, é feito, nasceu da carne, é pecador, é fraco, frágil, cobiça as coisas, entristece, mas ele mostra, força ele tem para deixar ele perfeito, mas ele não veio, ele não trabalha assim. Deus deixou o homem livre, quer que segue ele por amor. Então, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Jesus não é somente o Salvador, mas também é o curador das almas enfermas. Agora, a segunda viagem na Galileia, a fama de Jesus se estende. Mas se Deus permitir, vamos continuar no próximo domingo, não sei. Então, vamos agora parar aqui. E que Deus nos abençoe, que possamos estar à noite aqui novamente, para louvá-lo. Amém? Que hino que vamos cantar agora? Difícil? 461. Deixa para noite. Deixar para noite. Agora outro hino, então escolhe outro. Né? Uma voz ressoa, faz tempo que não canta. Números, adivinha? 436.
Quer fazer a fileira aqui para cantar aqui? 4? Eu vou Uma voz. Irmão Daniel ora, então ora pedindo a velha, a Maria, a lembrar. Está entendendo? Ela falou ontem, tá. Não sei, vamos devagar, né? Sabendo que Deus abençoa ela, que a pregação é completamente diferente de onde ela, toda que ela frequentou. Então vamos orar a favor dela, do Carlito, da Cris, o Cristiano está com um novo trabalho hoje, o Ivan, indo para a Goiânia, e toda a família nossa, família sua, que Deus colocar no seu coração, inclusive o irmão Paulo que está viajando também. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas faltas diante de Ti. Viemos te agradecer, Senhor, especialmente pela salvação do Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos para cultuar o Seu nome. Por cada pedido que foi mencionado, Senhor, Tu é conhecedor de cada um. Pedimos a Tua bênção, segundo a Tua misericórdia. Jamais pedirei sobre meu ou nosso merecimento, porque o Senhor sabe que é somente graça. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Ajuda-nos a andarmos na Tua luz e que possamos a cada momento confiar em Ti sem sombra de dúvida. Amém. Em nome de Jesus que rogamos e agradecemos. Amém. Amém.